Primeiro que a Juliana é rica, eu dei uma carreira pra ela que deixou ela rica. Nenhuma pessoa com uma posição igual a dela na TV ganhava o que ela ganhava. Uma das coisas que ela disse é assim: você fica do lado da Calabresa, será que se ela fosse preta e pobre você ficaria? Porque do meu lado você não está? Eu estava do lado do Danilo, e o Danilo ficou do lado do Dori, só porque eu sou preta e pobre? Ela não fala isso? Falou. Por que o Ministério Público não deu justiça gratuita? Porque ela ganhou R$400 mil no ano passado. Porque ela não é mais pobre. Danilo Gentili, que vai falar sobre os últimos desdobramentos. Caso da Juliana Oliveira, como eu trouxe aí com exclusividade, o Ministério Público pediu o arquivamento do caso dela contra o Otávio Mesquita. Tá me ouvindo? Tô ouvindo perfeitamente. Aí, vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo te ouvindo. Começando da vida pessoal, e a tal da Gabi? Qual Aquela delas? uma gracinha, uma loira que foi lá, que falou que você convidou ela para ir na sua casa e depois no dia você mudou, estava com dor de cabeça. Você sabe muito bem quem é. Quem é, eu não sei, mas quem é. Essa daí é boca aberta, hein? Só que eu sempre respeitei muito a Bíblia e sempre procurei um lugar que tivesse a ver, assim, que eu via que se encaixava com as coisas que eu lia na Bíblia. Em um determinado momento, quando eu tive 14 anos, eu comecei eu comecei a pesquisar tudo que é religião. A gente pode falar de qualquer religião que você quiser. Que eu passei minha adolescência... É o amor da minha vida, é o que eu mais estudei na minha vida. Eu adoro isso. E aí eu fui parar numa igreja batista, né, de bairro, lá em Santo André. No Parque Novo Oratório. Gostei do que eu ouvi, comecei a frequentar e passei minha adolescência lendo a Bíblia, estudando, gostava muito. E meu pai e minha mãe não gostavam que eu ia, né? Porque tudo católico roxo, né? E crente. Hoje crente é mais normalizado, né? Mas antes todo mundo odiava crente. E aí. Hoje esquerda odeia crente, né? E católico. Antigamente quem odiava crente era todo mundo, inclusive católico. É né? verdade, Porque, é verdade. Minha mãe, minha família odiava. E aí meu pai e minha mãe começaram a falar que estavam fazendo lavagem cerebral na minha cabeça, que eu ia lá, e começaram aí escondido para ver que estavam fazendo lavagem cerebral na minha cabeça, mas de tanto eles irem lá para ver o que estavam falando, eles acabaram se convertendo. Mas quanto mais velho eu fico, Feltrin, mais eu vejo que eu não sei nada, né? Mais eu vejo que o melhor que você tem a fazer é entender o core, o core, assim, a essência. O core, o núcleo. O core, o C-O-R-E, o core do que Jesus, o núcleo do que Jesus vem ensinar. E muitas coisas nós nunca vamos entender. A gente pode. O Paulo diz isso, né? Hoje a gente olha como se olhasse para um espelho embaçado, sem entender direito todas as coisas. Mas o importante, o básico está ali. Ame seu próximo como a você mesmo. E ame a Deus sobre todas as coisas. Se você, no mínimo, fizer isso, o resto se resolve, se fecha, né? Mas o Paulo também falava, né? Por que eu faço o mal que não quero e não consigo fazer o bem que quero? Quer dizer, a gente não consegue amar o próximo. Eu mesmo estava falando aqui que dá raiva do brasileiro em geral hoje, que está elogiando até a criação de imposto. É uma ignorância. A gente chegou nesse ponto. Isso é uma ignorância gigantesca, né? Mas ser cristão é lutar contra a sua própria natureza todos os dias. Todos os dias eu acredito, eu sei o que é bom, eu sei o que é certo, mas não consigo fazer. São Paulo. Isso é Paulo, mas essa é a vida, né? Então, assim, embora eu saiba o que é certo, embora eu não consiga fazer, eu continuo tentando, né? O cristão não é o que acerta sempre, é o que está lutando contra sua própria natureza, todos os dias, né? A gente tem que domar, nossa natureza é animal, falha e diabólica, né? E buscar Cristo é buscar a natureza elevada, que é difícil, é viver em luta não contra o próximo, mas contra você mesmo, né? Que a gente já fracassa quando a gente luta contra nós, ainda quer lutar contra o próximo, aí ferrou de vez. O último caso aqui da Juliana. Você pode falar sobre isso, né? Pode falar sobre... Eu não tenho problema. Feltrin, eu tenho um programa de entrevista e eu sou comediante que faz piada de tudo. Eu não tenho direito de dizer que eu não posso falar de alguma coisa. Eu falo de qualquer coisa, meu amigo. Então, vamos lá. O Ministério Público pediu o arquivamento disso. Você se sente magoado com o que aconteceu? Você sente que ingratidão da parte dela?
Olha, o que aconteceu com isso foi realmente uma coisa bem inesperada. Sem dúvida alguma, Mas também, Feltrinho, eu já passei por algumas vezes isso, e todas as Aonde? vezes... Na Band? Não, de ingratidão. Eu já ajudei muito comediante que chegou de outros lugares, outras cidades, pediu oportunidade, e eu sempre cavei oportunidade, sempre procurei ser amigo, sempre procurei... Aquele negócio que a gente começou falando no início, né? Eu vou falar uma coisa, eu sempre procurei fazer para os outros o que eu gostaria que fizesse comigo. Eu sou uma pessoa que eu considero que Deus me abençoou muito. Eu sou uma pessoa que eu estou hoje em uma situação que, da onde eu venho, eu jamais imaginei na minha vida que eu poderia chegar nessa situação. E não acho que é a minha capacidade, acho que é uma bênção de Deus. Eu acredito que eu não confio na força do meu braço, embora eu trabalhe muito. Eu trabalho como se Deus não existisse, mas eu com a plena certeza e convicção que se Deus não abençoar, meu trabalho é em vão. Então eu sou uma pessoa que me considera muito, muito abençoada por Deus. E eu, sempre que alguém me pede alguma coisa, eu tento fazer por essas pessoas tudo que eu posso, porque Deus fez por mim tudo que eu não merecia. Então, eu já teve muito comediante que chegou pedindo oportunidade, eu fiz o meu melhor, fui generoso, fui legal, e depois, lendo tweetada, lendo coisa na internet, eu descubro que esse cara virou militante e hoje me odeia. Então isso aconteceu comigo. E todas as vezes foi por causa de política. Pessoas que eu ajudei de fato, que eu fui generoso, que eu fui bacana, de repente eu entro na internet e o cara tá lá, me xingando, porque Você durante... não é do Hoje, partido dele. e mais do que isso, hoje um pouco menos, mas 10 anos atrás, 5 anos atrás, era da moda me xingar. Quem me xingasse em público, quem cortasse minha cabeça em público, ganhava biscoitinho da Beautiful People. As pessoas queriam ir para Globo, queriam ir para rodinha do Leblon, e sabiam que me xingar fazia ganhar pontos. Faziam o jornalista chamar ele de: olha esse cara, vem para cá, porque eu era persona não grata, porque eu criticava o Lula, o PT, o PSOL, né? Então, isso é sacrossanto, não se mexe com isso. Eu mexia, eu fazia piada, eu zoava, e aí as pessoas começaram a entender que ganhavam pontos. E eu acho que o caso da Juliana foi uma coisa que ninguém esperava que isso acontecia. A Juliana, eu nunca chamei a Juliana para ser do De Noite, pro Agora é Tarde, né? Que a gente começou lá no Agora é Tarde, né? Eu não escolhi a Juliana para Agora é Tarde porque ela era negra. Eu escolhi a Juliana porque ela era uma pessoa bacana, simpática, carismática e competente. E eu entendi que ela era uma ótima pessoa para estar com a gente. Eu não escolho as pessoas por causa do sexo, da raça, da cor da pele, da opção sexual. Eu escolho as pessoas para trabalhar comigo, pessoas que eu admiro, que eu vejo qualidades. Para mim, assim, se você é preto, branco, gay, homem, mulher, eu não dou a mínima para isso aí. Eu dou a mínima se você tem competência, tem caráter, é uma boa pessoa, são os valores que eu levo em conta. Cor de pele, para mim, tô nem aí. E a Juliana foi o caso. E a gente sempre se deu bem, sempre trabalhou junto, mas eu não sei o que aconteceu, não sei exatamente o que aconteceu, nunca tive uma conversa a esse respeito da Juliana, porque de um tempo para frente a Juliana começou a ficar muito distante. Nunca entendi direito por quê, nunca mudei minha postura, mas a Juliana começou a dizer que algumas piadas não... não quero mais brincar, não quero mais fazer, não quero mais servir cerveja para o convidado, não quero mais isso, aquilo. E eu fui falando, tá bom, tá bom, tá bom. Faz o que você gostar, o que você sentir à vontade. Foi se afastando. Aí aconteceu o episódio do Otávio Mesquita. Ainda quando aconteceu aquilo dos áudios que eu vazei, nosso relacionamento era completamente normal. Se você vê minha conversa com ela no áudio, graças a Deus, eu sou um cara que sou amigo dela, e eu tô falando assim, eu não vou entrar em juízo de valor se o Otávio Mesquita fez ou não fez. Eu não vou nem dar minha opinião aqui, Juliana. Mas se você acha que fez, eu tô do seu lado. A gente tem os vídeos e vamos tirar essa história limpa. Então eu ofereci para Juliana algumas coisas. Primeiro, advogado, doutor Maurício. Várias coisas. Vamos conversar você e o Otávio Mesquita para ver se teve mal entendido? Não. Vamos no compliance? Não. Vamos no RH? Não. Vamos na delegacia? Não. Meu advogado está à sua disposição? Eu não quero. O que você quer? Quero isso. Então eu te dou isso. E se você mudar de ideia, eu estou com você.
Então, quando ela aparece em público, do nada, dizendo que eu não dei apoio a ela, que eu fui racista, eu paro e falo, ela tá falando comigo igual gente. Eu concordo com o Danilo Gentili quando ele diz que as pessoas deveriam ser avaliadas pelo caráter e pela competência, e não pela cor da pele ou pela condição financeira. Na minha visão, quando alguém recebe oportunidades, cresce profissionalmente e conquista espaço, isso também faz parte da própria trajetória construída ao longo dos anos. Por isso, acho injusto transformar uma relação de trabalho inteira em uma narrativa baseada apenas em raça ou classe social. Também concordo quando o Danilo afirma que tentou oferecer apoio e alternativas antes que toda essa situação viesse a público. Se uma pessoa prefere tratar determinado assunto de forma reservada, faz sentido respeitar essa decisão e não expor tudo publicamente sem autorização. Depois que a história ganha repercussão, é natural surgirem interpretações diferentes, mas isso não significa que alguém tenha sido automaticamente omisso. No fim, esse caso mostra como conflitos internos podem rapidamente virar disputas públicas, nas quais cada lado tenta convencer a opinião das pessoas. Eu concordo com o Danilo quando ele diz que já ajudou muita gente ao longo da carreira e que não escolhe quem trabalha com ele por raça, gênero ou condição social, mas sim pelas qualidades profissionais. Gente que não me conhece fala para cortar a cabeça. Ela tá falando comigo igual militante. Para você ser demitido. Fala, igual militante fala. Tipo assim, ó, o Danilo é racista, o Danilo é a favor do estupro. Estava do lado do Danilo, fui e o Danilo ficou do lado do e só porque eu sou preta e pobre? Ela não fala isso? Falou. Como que assim, cara? Que uma pessoa que eu escolhi para trabalhar comigo, que é preta e pobre, hoje ela não é mais pobre, pelo contrário. Você viu a notícia que ela pediu para a justiça... Justiça gratuita. Por que o Ministério Público não deu justiça gratuita? Porque ela ganhou R$400 mil no ano passado. Porque ela não é mais pobre. E ela estava dizendo... Uma das coisas que ela disse é assim, você fica do lado da Calabresa, será que se ela fosse preta e pobre você ficaria? Porque do meu lado você não está? Como que eu não fiquei do lado dela? E o que acontece é o seguinte, ela diz o seguinte, o Danilo não ficou do meu lado porque eu não sou branca e rica como a Calabresa. Primeiro que a Juliana é rica, eu dei uma carreira para ela que deixou ela rica. Não sei hoje o que ela fez com o dinheiro, mas que ela... quando eu vim da Band... Mais do que 99% da população. Nenhuma pessoa com uma posição igual a dela na TV ganhava o que ela ganhava. Porque eu negocio o salário dela. Não tem produtor nem na Globo, é verdade. É isso, não tem. Tá? E tem o seguinte, ela diz que da Calabresa você ficou do lado em público. Mas o que acontece? Eu sabia do caso da Calabresa, que depois teve vários desdobramentos, e você foi um cara que deu muitos desdobramentos aqui, mas a princípio eu sabia do caso da Calabresa em particular. Eu não tinha maiores detalhes. E em todo momento que a Calabresa falou comigo em particular, eu jamais dei uma opinião pública a respeito. Mas você sempre acreditou nela. Sempre acreditei nela. Porque você também... é meio que o padrinho dela, não é? Não, mas não é por isso, não. É porque eu também tive... problema com o Mellin. Eu também tive muitas experiências com o Mellin, que eu não tenho problema em dizer, que eu acho o caráter dele duvidoso pelas experiências que eu tive com o Mellin. Então, e eu conheço a Calabresa e conheço o Mellin. E eu sempre duvidei mais do caráter do Mellin do que da Calabresa pelas experiências que eu tive. Mas o que eu tô querendo dizer aqui sobre a Juliana é o seguinte. A Juliana me acusa que eu fiquei do lado da Calabresa e não dela em público. Só que o que acontece? Eu conhecia a história da Calabresa em particular há muito tempo. E eu nunca me expressei em público a esse respeito. Porque eu não tenho o direito de pegar uma história que estava em particular com alguém e torná-la pública. Apenas o dia que a Calabresa foi na revista Piauí, deu declaração, entrevista, aí eu me senti no direito de vir em público e prestar meu apoio à Calabresa. Só que a Juliana nunca, como você ouve nos áudios... Eu concordo com o Danilo quando ele diz que não faz sentido reduzir uma relação profissional inteira à questão de raça ou condição social. Pelo que ele contou, a escolha da Juliana aconteceu porque ele enxergava nela talento, carisma e competência. Acho perigoso quando uma discussão tão complexa passa a ser resumida apenas por esse tipo de argumento, porque isso acaba deixando de lado todo o histórico da convivência entre as pessoas e os fatos que realmente precisam ser analisados. Também faz sentido quando o Danilo explica que respeitou a vontade da Juliana enquanto ela não queria tornar o caso público. Na minha opinião,
seria incoerente cobrar um apoio público para uma situação que, naquele momento, ainda estava sendo tratada de forma reservada. Depois que tudo veio à tona, cada lado apresentou sua versão, mas isso não significa que uma das partes automaticamente agiu de má fé. No fim das contas, concordo com o Danilo quando ele defende que acusações tão sérias precisam ser acompanhadas de responsabilidade e provas. Ela jamais quis deixar a história pública. Então, como que eu posso aparecer em público e apoiar a Juliana? Pô, Danilo, obrigado dessa conversa, cara. Que honra aqui. Muito obrigado por você dar o seu tempo. Eu sei que você é um cara super ocupado. Que é isso? Poxa, fico feliz mesmo. Obrigado de você falar sobre tudo também. Ah, eu queria tamo falar aí. religião, era o que eu mais queria também aqui falar com você. Ah, ou quando quiser outra conversa, me chama, que eu gosto de você é um cara honesto e estamos sempre aí.